Ditosa a alma que a vida interrompe, na vivência terrena do dever, nesse campo de espinho e de lida, não desconhece o preço de sofrer. Doces palavras as de Antero de Figueiredo, registradas no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. Ditosa a alma que a vida interrompe, a morte, triste despedida para a convivência terrena. Mas será que realmente devemos compreendê-la assim? Talvez ela possa ser vista além do fim, um suspiro de despedida para uma nova jornada. Ressignificar a morte é um árduo trabalho. Talvez possamos dizer que a morte é um adormecer após um longo dia de trabalho, ou talvez um despertar após o cárcere do corpo físico. Como uma folha que se solta da árvore, a vida simplesmente desapega do corpo terreno. E o que há neste outro mundo, tão desconhecido, tão inusitado, tão cheio de expectativas, além da certeza de uma saudade pungente que agride, dilacera e muda as perspectivas dos seres encarnados. Isso, o Espiritismo aborda a perda de entes queridos de uma perspectiva espiritual e consoladora. Aprendemos que a vida se estende além da existência física e a morte é uma transição natural para um estado de existência espiritual. A morte se torna uma serenata, uma canção que embala a alma no além. Mas será que teremos a oportunidade de encontrar nossos entes queridos que já morreram? Ou pelo menos ter notícias deles? Será que eles intercedem por nós? E como fica a situação dos pais que perderam filhos em tenra idade? Existe o céu? Existe o inferno? Nosso episódio de hoje esclarecerá as dúvidas da nossa querida irmã Soraya. Então, fiquem conosco e compreendam melhor os mistérios que nos reservam a vida após a vida. Grande abraço. Bom dia a todos, com imensa alegria, mais uma vez iniciamos uma conversa que eu tenho certeza que será muito agradável, posso dizer deliciosa mesmo, com um convidado muito especial. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão, eu sou espírita há muitos anos. E ainda trabalho, ainda estou na ativa, sou juíza de direito. E tive sempre um sonho de participar da divulgação da doutrina espírita. Achei essa oportunidade que me foi concedida e que foi permitida pela espiritualidade de fazer um podcast. E esse podcast se destina a pessoas que podem ser espíritas, não espíritas, simpatizantes, mas nada com conteúdo muito aprofundado. É um podcast com conteúdo acessível às pessoas que têm curiosidade para conhecer a doutrina espírita. Realmente, a gente louva essa curiosidade porque vale a pena mergulhar neste oceano que é muito profundo e muito maravilhoso. Então, para começar o nosso bate-papo, hoje aqui eu estou com o Elison Cambuí. O Elison é nosso companheiro de longos anos, palestrante famoso, não só aqui em Montes Claros, mas também em outras cidades. E participa ativamente do movimento espírita. Ele aposentou-se recentemente como defensor público e ali teve a oportunidade de servir. E como serviu, como o Elison serviu. A gente que está na justiça que o diga.
Então, eu convido, antes de fazer a prece, sempre a gente faz uma pequena prece, antes de fazer uma pequena prece, eu convido o Elson e digo para ele que é com o maior carinho, com o maior respeito que eu o recebo aqui nesta manhã. O Elson, seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Obrigado, amigos. A doutora vai reclamar que estou doutora chamando não. ela de doutor. Já estou reclamando. Mas é questão do respeito, da admiração, a amizade de longos anos, né? Desde o fórum lá da Praça Coronel Ribeiro, os tempos da advocacia. Então é sempre bom estar entre os amigos. Com os amigos, falando da doutrina espírita, de Jesus, de Deus, pensando no bem das pessoas, em favorecer a paz, a harmonia, melhor ainda. Então, muito grato pelo convite, muito grato antes pela amizade, pelo carinho de muitos anos, obrigado pelo convite. E esperamos que Deus nos abençoe para que a nossa conversa seja útil, seja determinante para que as pessoas possam ter mais paz, mais otimismo, mais esperança. Já fez a prece. Bom, com essa prece maravilhosa, né, de Wellington, que é isso mesmo que a gente quer pedir a Jesus, que Ele nos abençoe hoje, sempre, né? E abençoe especialmente nesta manhã, Wellington, aqui com tanto carinho. Devo explicar para vocês que o nosso conteúdo, ele se origina de perguntas que as pessoas nos fazem. Essas perguntas geralmente são feitas, às vezes, em encontros sociais, na nossa profissão, às vezes, até mesmo na porta da casa espírita, mas muitas vezes são feitas por escrito. E por isso é que nós, então, resolvemos denominar esse projeto como Cartas de Luz, numa forma de respostas a cartas que as pessoas nos enviaram solicitando esclarecimentos sobre a visão da doutrina espírita, sobre diversos assuntos. E nós entendemos que para responder tantas perguntas e tantas questões, melhor seria se a gente fizesse através dos nossos convidados. Por isso, e para isso, hoje o Wellington está aqui, para responder a uma cartinha que a Soraya nos escreve. E ela nos diz o seguinte: eu sou de uma pequena cidade no interior da Bahia, onde não há centro espírita. Tenho assistido palestras espíritas online, mas queria ter mais informações sobre o espiritismo. Como posso iniciar em minha casa o estudo da doutrina espírita? Indique-me, por favor, obras para iniciantes. Se possível, indique-me também sites com conteúdo que possam me auxiliar a compreender os assuntos abordados pela doutrina espírita. Ela faz outra indagação, além dessa. Faço agora uma outra pergunta, essa de caráter pessoal, acerca de uma situação muito dolorosa que tenho vivido. Recentemente perdi minha mãe e fiquei deprimida por longos meses. Aliás, para dizer a verdade, acho que ainda me encontro em estado de depressão. Esse estado é normal no caso de falecimento de pessoas próximas? Como a doutrina espírita poderia me ajudar? Ainda dentro da doutrina espírita, como posso ter mais informações sobre a perda de parentes ou de entes queridos? Então, Wellington, vamos começar a responder. Aí te passo a palavra. Muito bem, Soraya. Primeira coisa que a gente faz ou deve fazer é a solidariedade. A mãe, no meio espírita, né, é tido como o maior sinal do amor de Deus.
Então, esse afastamento das nossas mães é sempre muito doloroso, muito justificado, e a gente tem que expressar a nossa solidariedade. Mas a primeira pergunta está lá: como posso estudar a doutrina espírita? A primeira questão, o básico, fundamental, é conhecer Kardec. Kardec tem um livrinho, O que é o Espiritismo? E ele fez esse livro para as pessoas que não têm contato com a doutrina espírita, para o primeiro contato com a doutrina espírita. Então, esse livrinho, O que é o Espiritismo, é um livro essencial. É o beabá. É aquele passaporte que vai lhe permitir entrar na universidade, no curso propriamente dito. Fora disso daí, entrar num terreno pantanoso, pedregoso, você não vai se deslocar bem. Então, a primeira questão é: o que é o Espiritismo? Depois desse livrinho, tem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma enciclopédia, vamos dizer assim. Ele é vasto, ele tem 4 partes, e aí você tem o contato com o todo. Esses 2 passos são fundamentais e determinantes: o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. A partir desse livro, o Livro dos Espíritos, você tem mais 4. E aí, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, vão te situar bem. Ah, mas tem muitos romances, tem coisas mais simples, isso é verdade. Mas isso não vai saciar a sede do seu conhecimento. Essas coisas que vêm em torno, os outros livros que já passam de conceitos para aplicações, eles mais confundem que esclarecem. Então vamos para o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos primeiro. Esses são básicos, esses são fundamentais. Sites espíritas que fornecem material. Olha, a minha ideia pessoal é primeiro o site da Federação Espírita Brasileira. O site da Federação Espírita Brasileira, ele traz uma tradição de 100 anos de fidelidade à doutrina dos espíritos. Ele tem todos os documentos históricos, tem as apostilas, tem os cursos, ele tem os livros, lá tem uma livraria auxiliar que pode nos ajudar. Então, o iniciante, ele tem no lugar mais seguro o site da Federação Espírita Brasileira. Naturalmente, que nos estados, a FEEB, né, Federação Espírita do Estado da Bahia, também tem um site a respeito, que fornece vasto material para quem queira estudar. Para você, Soraya, aprender é lá. Esse que é o começo. A gente tem hoje no mundo a ideia do mais rápido, do mais fácil, sabe? Do mais direto. Essas coisas aqui me permitam lembrar os remedinhos antigos, né? Elixir paregórico, né? Chá disso, chá daquilo, não funciona. A doutrina espírita é um conhecimento novo, uma ciência nova, que exige de nós muito cuidado. Aí a nossa opinião a respeito de como se introduzir na doutrina espírita. Inclusive aqui, só aparteando um pouquinho, Edson, a gente, né, que está na doutrina há algum tempo, às vezes você abre a internet, né, e tem lá palestra espírita sobre tal assunto, assim. Quando você começa a assistir, né, e geralmente vem numa embalagem assim, muito bonita, né, muito chamativa às vezes, mas quando você começa a assistir, você percebe que ali não tem conteúdo espírita. Né? Pode ter conteúdo espiritualista, pode ter outro tipo de conteúdo que a gente respeita, é claro, mas não é o conteúdo espírita. Então, uma das dificuldades que eu acho, e eu também tenho essa dificuldade, é exatamente em filtrar
o que é espírita realmente e o que não é. E para que a gente saiba filtrar, a gente tem que conhecer as obras básicas, não é, Alex? O Jesus afirmava que ele não veio cumprir a vontade dele, mas realizar a vontade do Pai. Tudo que Jesus fazia, ele dizia e fazia em nome de Deus. Deus é que é importante. Exatamente. Deus é que é fundamental. O que acontece na doutrina espírita, no movimento espírita? Muitas pessoas começam a aplicar a sua vontade, a sua ideia. Este é um grande problema que a internet nos desafia. Você quer conhecer a doutrina espírita ou você quer conhecer a opinião de determinadas pessoas? Sim. Então, colher na fonte é o ideal. E para se precatar, para se precaver dessas interpretações, dessas opiniões pessoais, você só tem uma garantia: se você conhecer a doutrina dos espíritos através de Allan Kardec, dos seus livros. Exatamente. Que em momento nenhum estará desatualizada, né? Embora haja esse questionamento, mas não é o caso aqui agora, né? A pergunta dela seguinte, não sei se você já quer responder a segunda. É a questão de caráter pessoal, né? Sim. Ela fala que ficou deprimida com o passamento, o desencarne da mãe dela. Essa depressão, esse luto, né, essa dor, ela se justifica basicamente por duas questões. O amor alimenta, o amor sustenta, a convivência enriquece. Todas as pessoas importantes que são credoras do nosso afeto e nos dão afeto, quando se afastam, a gente cai. Se não cair a nossa energética, o nosso ânimo, a nossa alegria, é porque não era importante para nós. Exatamente. Então, esse circuito amoroso que te alimentava, Soraya, ele diminuiu. E diminuindo, a gente se deprime, a gente sente. A outra coisa é a ideia ancestral, materialista, que a morte encerra a convivência amorosa, a troca afetiva. E isso no Espiritismo não é verdade. Mesmo no cristianismo, isso não é verdade. O amor sobrevive, a alma sobrevive à disjunção cadavérica, como dizia Divaldo, né? À morte, né? Ao desencarne. Quem ama, ama independentemente da distância. O amor não conhece barreiras. Mas aí vem essa ideia ancestral de que não pode, não é possível. Então você sofre duplamente. A falta da alimentação energética, do alimento do amor, e a dúvida se eu vou encontrar ou se eu não vou encontrar, se existe ou não existe. E aí o Espiritismo vai nos ajudar bastante, desmistificando, tirando a superstição, tirando o engano. Não, a sua mãe só perdeu o corpo, que muito provavelmente, dependendo da circunstância, não servia mais ao espírito. Ela devolveu ao pó o que era do pó. Mas o ser humano não é só corpo, tem o sopro da vida, Maravilha. O espírito, né? Esse sopro retorna para o seio divino, onde ela continua a te amar, onde ela continua a velar para você na medida das suas necessidades. Quando nós temos necessidade, Deus, aqueles que nos amam, nos socorrem. Quando nós queremos comodidades, nem sempre. Porque um dia Soraya precisou andar pelas suas pernas no processo evolutivo. Hoje ela tem que andar com suas forças, sem o colchão, sem a sombrinha, sem o anteparo,
da mãe, do pai, de algumas circunstâncias que lhes são externas, né? Então, essa depressão, esse luto, essa dor, neste momento, é muito comum e, às vezes, é necessário. É necessário porque esse alimento energético que vinha de fora, agora tem que vir de dentro. Você tem que ser capaz de corresponder às expectativas dos outros, de continuar sua vida a partir dos seus movimentos. Exatamente. E aí você vai estar mais forte, mais sábia, mais experiente, até porque, Soraya, lá na frente, você pode ser mãe, afetiva ou biológica. E você vai ter que enfrentar, do ponto de vista da mãe, o afastamento. E você precisa se preparar. Então, a vida é muito sábia, né? Exatamente. Normalmente, os pais têm que ir primeiro. E é realmente uma sabedoria universal, né? Essa. Né? Os pais com a função, os filhos, né? Submetidos, e tudo no universo tem uma ordem, né? Que quando a gente subverte a ordem, as coisas ficam complicadas. Mas esse processo do luto é, inclusive, necessário. Né, Wellington? Assim, a gente sabe que é necessário. Uma questão assim, que sempre as pessoas me perguntam, às vezes quando eu vou a algum velório, né, recentemente, o meu irmão desencarnou e eu fiquei muito abalada, extremamente abalada, e você o conheceu, né? E uma das coisas que as pessoas falavam assim, nossa, mas eu não sabia, você é espírito e você está sofrendo tanto. Mas o espírito não sofre com a morte? Sofre, sim. Eu queria que você falasse sobre isso. Quem sofre com a separação é quem ama. Exatamente. Tem um filósofo, um pensador cristão chamado Huberto Holden. Ele tem uma página chamada Não Mates as Tuas Saudades. Porque a saudade é o testemunho do amor. Sim. Se eu matar as minhas saudades, é como se eu estivesse matando o meu amor. O que não pode, e é a pergunta de Soraya passa por isso, é você deprimir-se, sofrer além do tempo. Isso. Porque tudo na vida, diz o Eclesiastes, há tempo. Há um tempo para tudo, inclusive para cultivar essa saudade. E também para ressignificar a saudade, porque primeiro a perda, mas depois a lembrança do bem, da alegria, da convivência. Exato. Então, daqui a um tempo, dado o tempo necessário do luto, eu só vou lembrar-me das alegrias. Sim. A presença que era física passa a ser uma presença espiritual. Então, o espírita que não se abala, não sente, não sofre, aí brincando com o Divaldo Pereira Franco, né, morreu. Morreu. Realmente. Viver é sentir, né? A força da vida é o sentimento. Daí a associação com o coração, né? O coração é a sede da vida, é o motor da vida, né? O sentimento é o motor da vida, né? É o motor da vida, é o coração. Por isso que queria saber se tem vida, vai lá no coração, né? Então essa aqui é a ideia. O espírita sente, sim. Não desespera. Exatamente. Não se revolta. Exatamente. Por quê? Porque é da lei da vida nascer, crescer, viver, morrer. É da lei da vida. O desespero é uma revolta contra Deus. O Senhor fez errado, meu Senhor. Por quê? É verdade. São questões que a gente quase todos os dias enfrenta, né? As pessoas, mas vocês espíritas são muito frios em relação à morte. Não é frieza, é compreensão. Compreensão. Né? A gente passa a compreender o processo. E você passando a compreender o processo, não significa que você não vai sofrer naqueles momentos. Mas vai compreender, como o Edson, né? Como você está falando, né?
você vai compreender principalmente isso, que a vida é um processo. Uhum. Na medida que a gente vai vivendo, vai construindo, vai reconstruindo, né? Vai destruindo também, e passa por todas essas fases, né? No ramo do direito, a gente sabe que a gente tem que tirar toda a força da norma, né? Sim. Então, o direito à dignidade, a gente tem que tirar toda a força desse direito à dignidade, né? Jesus tem uma frase: não vos deixarei órfãos. Sim. Orfandade é sinal de abandono amoroso, é sinal de perda, de solidão, de limitação afetiva. Quando a gente morre, quando algum parente morre, não estamos órfãos. A gente tem que tirar toda a carga potencial afetiva dessa expressão de Jesus. Soraya não está órfã, até porque Jesus permite que a mãe, dentro das necessidades, atue e esteja próxima. Então, o luto, a depressão, o desânimo é que às vezes a gente se sente abandonado, perdido, como se fosse impossível, como se não tivesse mais mãe, como se não tivesse mais pai, como se tivesse tirado alguma coisa de mim. A gente tem o amor de Deus, tem o amor de Jesus, e esse amor vai fazer a ponte na medida das necessidades, para que Soraya tenha a condição de ter paz, de ter tranquilidade, e tem a promessa de Jesus, de que vamos nos encontrar no plano espiritual. É necessário que eu vá preparar-vos um lugar. E aí, esse lugar preparado por Jesus para a mãe de Soraya está lá. E aí, Soraya já fica de sobreaviso, daqui uns dias. Então, a morte faz parte da vida. Nascimento e morte são etapas da vida. O espírita não se desespera ou não deve se desesperar, porque o amor não morre. Não estamos órfãos e tudo que nasce morre. Então a gente tem que se preparar para isso, para um dia os filhos são filhos de Deus. Exatamente. A questão seguinte aí, se você... Uhum. Então, para o espiritismo, esse estado é normal de falecimento de pessoas próximas. A depressão é normal. O espiritismo pensa de maneira diferente no seguinte ponto: as religiões tradicionais cristãs, porque no Oriente não é assim, 3, 4 bilhões de seres humanos não pensam como os católicos, como os crentes, os evangélicos, né? Então, o espiritismo vê o desencarne e a entrada no mundo espiritual de uma maneira natural. Tem uma frase lá de Jesus em Mateus: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Numa única vida, não é possível ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, nós precisamos de várias existências para nos angelizar. E aqui perguntando para os nossos telespectadores: quantos de nós somos como Madre Teresa de Calcutá? Pacificadores como Mahatma Gandhi? Poetas? Artistas, cientistas? Não é possível alcançar essa perfeição, esse alto nível de humanidade numa existência só. Então nós hoje somos filhos, amanhã seremos pais, estamos na carne, depois sairemos da carne. Então, para o espírita, essa é uma sequência de olho na angelitude. Exatamente. Então, o que aconteceu com a mãe de Soraya? Teve um período de aprendizagem, desempenhou uma missão e retornou. Ao chegar no mundo espiritual, vai fazer uma avaliação do tanto que avançou
no sentimento, na cultura, na ciência, na solidariedade, fraternidade, vai chegar a consciência, né, a convicção que ainda está muito longe de Jesus e fala, me dá outra chance, Senhor, me dê outras Soraias, outras experiências em torno da angelitude. Então, nesse processo de ir e vir em direção à angelitude, o espírito está tranquilo, porque ele vai retornar, ele vai se encontrar, ele vai estar junto. E isso, essa reencarnação, essa possibilidade de ir e vir, nos acalma, porque sabe que nós estamos aqui num estágio de aprendizagem. Nós estamos no caminho, nós não estamos no final do caminho da verdade e da vida. E é interessante, assim, que é uma pergunta decorrente dessa aí, é no sentido, assim, como você falou, né? A consciência vai fazer essa avaliação, né? Seria mais ou menos isso. O ser vai fazer essa avaliação. E aí vem a pergunta, mas não existe um tribunal? Né? Nossa Senhora, se fosse... Então, existe, como que seria feita essa avaliação? Existe um julgador nesse caso? Alguns julgadores? Como seria, então, essa avaliação? Existe um tribunal terrível. Existe um tribunal terrível, chama a nossa consciência. Exato. A gente tem uma vaga ideia da dureza, da firmeza da nossa consciência quando a gente passa uma vergonha. Sem dúvida. Imagine essa vergonha ante Deus. Nossa Senhora. Abusou da saúde, abusou do emprego, abusou do poder, abusou da inteligência, da beleza, do charme. Então, o grande e terrível tribunal a nos julgar é a nossa consciência. E Deus? Bom, Deus nos avalia pela intenção. Qual era a sua intenção? O foco divino era a intenção. Então, no tempo antigo, os pais castigavam os filhos fisicamente, às vezes severamente. Qual que era a intenção? A intenção era infligir sofrimento ou era afastar do mal? Então, Deus julga segundo a intenção, avalia segundo a intenção. Mas Deus tem foco no bem. Deus quer saber o que você fez de bem. O que você fez de mal é problema da sua consciência. A sua consciência vai te impor uma vergonha. E, às vezes, aqui na nossa experiência terrestre, o remorso, a culpa, leva a pessoa a terríveis doenças, patologias. Na nossa experiência com câncer, nós tivemos contato com um livro de uma jornalista lá de Sete Lagoas, e depois ela foi para a capital e trabalhou na Rede Globo. O nome do livro, Tire essa mágoa do peito. Mágoa, culpa, remorso provocam males terríveis na saúde física, na saúde emocional das pessoas. Imagine isso ante Deus. Então, o terrível tribunal é o da consciência, de quem perdeu, de quem gastou os valores divinos mal ou inutilmente. Deus só quer saber o que você fez de bem. E a retribuição de Deus, em razão do seu bem, é 1 por 30, por 50, por 100. Exatamente. Então, assim, vai ter uma avaliação? Deus vai avaliar o que você fez de bem. O que você fez de mal fica para sua consciência. E como corrigir o que você fez de mal? Só retornando. Só retornando. Só retornando. E aí, então, há nessa resposta já a diferença, né? Da próxima pergunta que ela faz. Então, se eu tenho que me acertar em relação ao mal que eu fiz, eu irei para um lugar específico, né? Como algumas religiões provocam, né? Irei, ou se porque tive mais conquistas do que derrotas, né? No bem. Irei também para um lugar específico, ficarei separada de quem não foi bem assim?
Essa questão é interessante. A gente começa com um ditado popular. O ditado popular diz que o que aqui se fez, aqui se paga. Então, quem tem a consciência culpada, tem remorso e quer pagar, vamos dizer assim, na linguagem popular, os pecados, ele vai retornar. Se ele ficar lá, ele não paga. De outro jeito, né? Já que se paga é aqui. Graças a Deus, né? Porque se for, por exemplo, uma pessoa que fosse para, digamos, entre aspas, um lugar, né? Um lugar pré-determinado, separado ali para quem errou, quem equivocou, para sempre, como que ficaria? Qual oportunidade que a pessoa teria, né? Que a gente está aqui e sabe o quanto a gente erra, o quanto a gente se equivoca, o quanto a gente tem que melhorar. Se a gente não tiver oportunidade de melhorar, não melhora. Como que vai fazer, né? A questão do céu e do inferno, né? Isso, o céu para gozo exatamente. e o inferno para sofrimento. Eu queria trazer para o telespectador a minha experiência de defensor público. Eu fiquei 13 anos na área criminal. E nesses 13 anos na área criminal, durante uma parte do tempo, a minha atividade era exercida junto à cadeia pública de Montes Claros, que eu ia todas as segundas-feiras, eu estava na cadeia pública. E o que eu vi na cadeia pública nos anos que eu fiquei lá? Todos os dias de visita, mães, esposas estavam na porta da cadeia pública. Todos os dias. A gente tem que a manifestação mais próxima do amor de Deus é o amor de mãe. Ou seja, em outras palavras, na minha experiência, todos os dias Deus estava na porta da cadeia pública. Se existisse um lugar para os culpados permanentemente, Deus estaria lá na porta todos os dias, junto com as mães. Qual a solução para isso? Olha, como é que se paga o mal? Com o bem. E aí a gente retorna. As pessoas têm que ser afastadas por um tempo? Tem. As nossas cadeias afastam as pessoas por um tempo. Mas eles têm que retornar, porque é o leito da vida, a convivência social. Então o Espiritismo tem o inferno como o resultado dessa consciência severa que nos envergonha, que nos entristece. Esse inferno é íntimo. E a voz do pecador é: Senhor, tende misericórdia de mim. A misericórdia de Deus é nascer de novo. Vir fazer o correto o que fez errado. Vir erguer o que a gente derrubou. Reconstruir aquilo que a gente destruiu. Agora, um tempo de afastamento é necessário, seja para quem foi vítima, seja para quem foi o autor. Esse tempo necessário de afastamento, ele se dá em inúmeras circunstâncias, mas nunca longe do amor de Deus. Jamais. Nunca longe do amor de Deus. Só existe no universo o que Deus criou, ou o que Deus permitiu. Então, esses lugares de afastamentos, eles são necessários, mas por um período, até que a pessoa fala assim: agora eu posso começar de novo. Agora eu já vou pensar diferente. Ou seja, vou sair da caixinha, né? Isso, exatamente. Vou sair daquele pensamento. Porque muitas vezes o difícil é isso, né? É a gente se convencer que não é a proposta, não estava bem feita, não foi certa, não foi correta, né? E aí você falou uma coisa que me fez pensar em outra. É a questão do pai, né? Quando o filho erra. Então, o pai, ele sabe que que o filho errou. Muitas vezes ele pune o filho, porque tem que ser punido de alguma forma, né? Igual você falou da segregação, né? Por algum tempo. Mas, às vezes, ele faz aquilo com muito sofrimento. E quem é mãe sabe disso, né? Quem é mãe fecha a cara e fica brava, e toda aquela história, e entra para o quarto e vai chorar. Como se ela tivesse
né? Aquilo como se fosse, às vezes, até uma punição a ela mesma, né? E é a função do pai, também da mãe. Mas sempre dando oportunidade ao filho. Se nós, que somos tão imperfeitos, né? Se essa mãe, e eu sei disso também por experiência própria, nas prisões, nas penitenciárias, nas cadeias, né? Muitas vezes não vai o pai, não vai o filho, não vai o avô, não vai o parente, não vai, né? Mas a mãe está lá. Tranquilamente ela está lá. E ela vai atrás do juiz, e ela defende o filho, e ela fala com o advogado que não fez, que ela vai... E a gente sabe como funciona, né? Então, assim, isso é o amor de Deus, realmente. E eu me lembrei aqui também, eu estava preparando a palestra para o Dia das Mães, e é muito bom essa lembrança das mães aqui nesse momento que nós ainda estamos, né, vivendo essa energia das mães nesse mês com mais força, né? E vi uma coisa interessante até no WhatsApp, um coach falando, né? Que ele é perguntado sobre muitas coisas. Então, muitas vezes ele responde, né, para a pessoa a quem ele atende. Pergunta à sua mãe. Pergunta isso para sua mãe. Então, veja bem. Né? Achei aquilo maravilhoso, né? Ela vai te dar uma resposta melhor do que a minha. Ela vai te orientar melhor do que a minha. Então, essas perguntas que a gente faz, a gente mesmo, a Deus, né? Então, às vezes, elas nos esclarecem muito, né? E a doutrina espírita, ela quase que nos força a fazer essas perguntas mesmo, a ter essas dúvidas mesmo, para que a gente tenha as respostas corretas. Porque as respostas, às vezes, não tão corretas, a gente tem toda hora. Né? Aí, como você falou aí no início, né? A gente abre, às vezes, uma obra e tem respostas que não são as corretas. Mas, às vezes, muitas vezes, como nós somos muito imediatistas e queremos as soluções de acordo com as nossas conveniências, beleza, estou resolvido. Né? E não está. Eu falei da segregação e aí eu me lembrei da questão de Soraya. Se ela poderia ter contato com a mãe dela. Sim. Este contato, essa segregação temporária, ela é necessária porque se a Soraya de cá está sentindo, a mãe do lado de lá também está sentindo. E é preciso que as pessoas se equilibrem, que a Soraya se equilibre, para que a mãe lá também se equilibre, estando todas bem. Esses contatos no sonho, na inspiração, na lembrança, que a gente chama de saudade, nessas inspirações vêm, e esses são os contatos. Agora, é preciso que todo filho saiba que o que a mãe tinha que fazer, a missão, foi cumprida. Exatamente. Aquela de conduzir, de encaminhar, ela foi cumprida. Esse estado de madureza é para a pessoa ter autodomínio, autocondução. E é só em casos de necessidade. Por quê? Porque a Soraya tem que tocar a vida. E a mãe de Soraya também tem que tocar o progresso espiritual. Se toda hora mamãe tiver que vir aqui, estabelece um laço de dependência. Então, assim, o filho que vai para a universidade distante, a mãe não telefona para ele todos os dias, ele tem que aprender a limpar a casa, a cuidar da casa, ele tem que ter autonomia. Então, isso existe. Mas na hora da necessidade, é só dobrar o joelho, é só fechar os olhos, é só dirigir o sentimento, o pensamento, que a mãe vem, o amor de Deus vem. Então, esses contatos são assim. Pessoas acorrem aos centros espíritas na ânsia, o imediatismo. Eu quero. Não é que você quer, você sente falta, compreenda. A lei da natureza está bem organizada por Deus. Compreenda, o afastamento é necessário, a renovação é necessária. E a gente tem um ditado, né, doutora, aqui, repetindo Chico, o telefone toca de lá para cá. Então,
havendo a necessidade real, a voz de Deus, a voz da mamãe vai chegar, mas é uma necessidade real, importante. E é de lá para cá, a mãe lá sabe se vai, se deve, se pode interferir ou não. Então, nós às vezes sentimos tanto a falta da mãe, do pai, do marido, do filho, que a gente desiste de viver. Mas quem perdeu a mãe não tem pai, não? Quem perdeu o pai não tem mãe, não? Quem perdeu o marido não tem filho, não? Não tem amigo? Não tem uma missão na terra? Então, esse afastamento é necessário. Essa intervenção dos espíritos nas nossas vidas, eles não podem ser assim efetivo para toda e qualquer coisa. E o nosso livre-arbítrio. Então as pessoas vão aos centros espíritas, né? Olha, sua mãe já está contigo o tempo todo, na sua educação, na sua personalidade, no seu encaminhamento. E agora, com o afastamento da mãe, é hora de honrar, dar honra. Quem é a mãe desse menino? Quem é a mãe de Soraya? Mas a mãe fez bem, olha a educação, olha a posição, olha o caráter, olha a posição social. Então, assim, ir no centro espírita só por conta da sua dor, o telefone não vai tocar de lá para cá. É preciso uma situação de necessidade, se a depressão se agrava, se o desânimo está comprometendo a saúde, se existe uma desarticulação da família, se existe um comprometimento do planejamento encarnatório, aí as mães comparecem. E às vezes só no sentimento, né, que muitas vezes não se faz, né? Aquele soprinho, assim, aquela ideia que vem. É muito interessante isso, né? Por outro lado, né, talvez as pessoas também, você tocou num ponto interessante, as pessoas procuram centros espíritas, às vezes o contrário, as mães querendo notícia dos filhos, né? E aí nós temos aquela questão do Chico com as cartas, né? Mas também só o telefone só tocou quando foi necessário. Por isso é que ele não respondeu, né? Ou ele, ou a espiritualidade, não respondeu a todas as cartas. Esse assunto das cartas de Chico é uma coisa muito interessante, assim, muito oportuna, vem da inspiração divina. Verdade. Gente, o Chico Xavier foi receber essas cartas depois de 50 anos de mediunidade. E de dedicação, e de renúncia, não é? Olha a circunstância, não é receber a carta, são 50 anos. Olha, 50 anos de quê? De persistência no amor, na solidariedade, na fraternidade, na humildade. Essa é uma exceção da exceção. É o que a gente está dizendo aqui, um caso de necessidade mesmo. Extrema, né? Uma necessidade, seja divina, popularização da ideia de que os seres amados continuam a se amar e mantém contato com os meios disponíveis nas épocas oportunas. Isso é uma exceção da divindade. E a gente vê essa popularização de cartas, de correio, sabe? Assim, quando você vê o paradigma, o padrão, o exemplo maior, Chico, você vê a distância. Olha, as ciências da saúde, a psicologia, viver o luto, tem trabalhos humanos para isso, a compreensão disso. Maravilhoso, às vezes. Assim, a necessidade de ser forte, de fortalecer-se, de dar testemunho da sua fé. Tem uma série de circunstâncias nisso e as pessoas às vezes procuram no imediatismo, na inconsciência, pressionam médios, centros espíritas para atender uma demanda que não é uma demanda verdadeira. Você está sofrendo, eu sei que você está sofrendo. Mas todo mundo sofre.
Então teríamos que ter médios em cada esquina, porque toda esquina tem uma morte. Toda esquina. Tem uma partida de um ente querido e ele tinha que estar lá a despeito, né, das coisas da vida para poder atender, e não é desse jeito. Então, aqueles que amam vão procurar na inspiração, naquele honrar pai e mãe. Como é que minha mãe sugeriria? Como é que era a opinião da minha mãe? Como é que era a diretriz da minha mãe? O que a mãe esperava de mim? O que minha mãe espera de mim? E aí as coisas vão se dando. É verdade. E uma coisa interessante que a gente poderia comentar é o tipo de morte. Sim. Essas mortes abruptas, qualquer surpresa, até as brincadeiras de mau gosto, de dar susto nas pessoas, o organismo se desestabiliza. Então, essas mortes violentas, elas desestabilizam quem desencarnou e quem ficou. É preciso um tempo, gente. Até que você se acalma do susto, essas pegadinhas que o Faustão inventou aí um tempo, é um susto que a pessoa toma. Uma bala perdida, um atropelamento, um desastre, né? um assassínio. Isso desestabiliza as pessoas. Nesse particular, procurar notícias, ficar correndo atrás de notícias, ainda é mais perturbador para ambos, porque é um perturbado do lado de cá, procurando alguém que foi perturbado do lado de lá. Aí é preciso que a gente espere que as coisas se acalmem. Já naquelas doenças longas, demoradas. E das quais a gente tanto reclama, às vezes, né? Essas são mais fáceis, porque você já se preparou, você já viu, conversando com os médicos, vindo a evolução, você já sabe que o desiderato. E o outro, às vezes, ele dá sinais. Eu estou vendo seu pai, estou vendo meu avô, está aqui meu tio, né? Que os médicos, às vezes, materialistas, rotulam como alucinações, né? Mas você vendo os sinais, esse desencarne nessas condições favorecem as pessoas. Então, assim, não é porque morreu, como morreu, como a pessoa viveu. Uma pessoa muito materialista, ao entrar na eternidade, ela vai ter um choque. Um espiritualista não vai ter um choque tão grande. Uma pessoa muito apegada a filho, muito apegada ao cargo, ao dinheiro, à fama, muito difícil. Uma pessoa humilde, desapegada, tudo é de Deus, tudo é dom de Deus, tudo é graça de Deus, Deus é o dom de tudo, vai passar mais facilmente. Então, dependendo do tipo de morte, a gente tem um compromisso: não atrapalhar aquele que desencarnou. Sofrer lá com equilíbrio, né? Com honra, né? Porque aquele também está caminhando, né? Ele continua a caminhada, né? E daqui a gente também precisa continuar. No início você falou isso. Precisa continuar a caminhada. E às vezes... Bom, eu lembro que a Soraya, além das indicações de sites, de livros, assim, uma proposição de Kardec: fazer espiritualistas, convencer, trazer a convicção para as pessoas que não é só matéria, que existe, segundo os psicólogos modernos, cérebro e mente. A mente não é cerebral, a mente é uma instância além do cérebro, que transcende o cérebro, que existe a alma, que transcende o corpo. A primeira providência é essa, é ter espiritualista, ter essa consciência que existe algo paranormal, além do normal, do material. E tem uns filmezinhos ótimos, tem filmes de desenho animado, tem um chamado Soul, um filme da Disney fabuloso.
tem o sexto sentido, um impactante, forte, mas mostra a realidade. Mostra um garoto que vê as crianças e fala assim, eles estão pedindo ajuda. Eu vejo pessoas que sofrem. E aí a percepção dele, dos mortos, é para ajudar. Exatamente. Não é para assustar, é para ajudar. Mas a gente se assusta. Era o caso dos parentes, né? Então, a gente colocando na internet, né, filmes espiritualistas, filmes espíritas tem uma porção, sobre Divaldo, sobre Chico, as mães do Chico Xavier, né? São livros que mostram que o contato entre encarnados e desencarnados, sob a orientação de Deus, é para produzir a paz, a consolação, manter o otimismo e a esperança. Fora disso, não é cristão. Exatamente. É qualquer outra coisa, né? Ai, Wellington. Parece que ela faz aí uma outra questão, além dessa comunicabilidade. Ela fala se tem algumas pessoas que ficam dormindo, né, até o dia da ressurreição. Isso. A gente tem que contextualizar as coisas. Então, a Bíblia Sagrada é um misto da história do homem, da história de Israel e da relação de Deus com os homens. Exato. Mas a gente tem que contextualizar. A gente tem que conhecer aquilo que foi, porque Jesus ele viveu a sua época. Ele viveu a sua época, ele cumpria muitas das coisas da sua época. Então lá tinham dois grupos. Um grupo que dizia que tinha a reencarnação e tinha um grupo que não acreditava em reencarnação, que a vida, o poder de Deus se realizava na Terra. Esses que acreditavam na reencarnação, eles acreditavam na reencarnação de um modo particular. As pessoas dormiam até o grande dia do Senhor, até que o Messias retornasse e erguessem todos da tumba. Então, essa é uma ideia daquela época. A gente está numa outra época. Nós vivemos a época das experiências de quase morte. Exatamente. Em que a vida do corpo está praticamente paralisada e o cérebro e a mente continua ativa, vendo as coisas. E ninguém dorme na experiência de quase morte. As pessoas estão ativas. Então, essa é uma ideia que tem origem lá nos saduceus, que você vai dormir até o grande dia do Senhor e depois nunca mais você vai morrer, vai ressuscitar com o corpo. Não é assim para nós os espíritas. Nós, os espíritas, vamos muito na lei do progresso, do átomo ao anjo, do bárbaro à santidade, da imperfeição para a perfeição. Então, a atividade é permanente. Então, a mãe de Soraya, ela está lá vendo quais as qualidades de Jesus que ela não tem em alta conta, em bom nível. Ela deve estar estudando a vida da Madre Teresa, do Francisco de Assis e de outros luminares, e eu quero chegar nesse pessoal. E ela está ativa, então todos estamos ativos. Agora, situações especiais. As pessoas que sempre o negaram, que morreu, acabou. Elas vão para aquela postura mental, morreu, acabou. Elas vão ficar dormindo. Só que um dia elas vão desconfiar. Eu estou dormindo e sonhando já tem tempo. Não paro de sonhar. Ela vai abrir o olho assim devagarzinho, olhar do lado para ver se tem alguma coisa e vai ver a bondade, a justiça e a misericórdia de Deus. Ô, meu amigo, que bom que você despertou. Vamos continuar em direção à angelitude. E aí começa o ciclo da vida, de fazer, de movimentar. Então, essa é uma ideia ultrapassada, antiga, próprio daquela época, próprio daquele
povo. Não é crítica, é só constatação. Os indianos, muitos grupos indianos entendem, aceitam que o espírito humano encarna em pedra, habita a pedra, habita o vegetal, habita animais. É da época. Esse texto tem 5, 6, 7 mil anos. E a gente tem que fazer assim, uma imagem, um exemplo bem claro. Quem é que quer comprar um Fenemê, um Fusca? Ninguém quer. Vai falar com o caminhoneiro, você vai de Rio Grande do Sul até Recife num Fenemê. Aquele carro velho de 1950, eles não, vão naquelas cabines modernas, ar-condicionado, aparelho de vídeo, GPS, internet móvel. Eu não respeito, entendo, mas eu não posso aceitar a ideia de 5 mil anos atrás que o espírito humano vai habitar uma pedra, um vegetal, um animal. Não, o espiritismo diz que isso é dinâmico. É dinâmico, movimento, o tempo todo. Para chegar a espírito, né? Houve um processo de evolução grande, gigantesco, né? O Elson. Mas é isso. Eu acho que esta conversa nossa consolou realmente, né? Você trouxe realmente essa consolação, esses esclarecimentos. Porque muitas vezes a pessoa está precisando disso, de ser esclarecida. Às vezes não consegue nem ler, abre um livro. Quando a gente está muito perturbado, quando a gente está muito triste, com muitas ideias na cabeça, às vezes a gente abre uma página maravilhosa e não consegue extrair nada dali, né? Mas se conversar com um amigo, talvez um amigo acalma, passa a mão na cabeça ali naquele momento, né? Chama para o coração, para isso que você fez. Então, já terminando aqui nosso bate-papo, infelizmente, queria te agradecer, assim, muito, agradecer imensamente. Também lembrar aos nossos espectadores, telespectadores, ouvintes, que nós temos um e-mail, né? O e-mail chama cartasdeluzmoc@gmail.com, que é exatamente para a gente interagir, para a gente conversar. Também, esse podcast ele vai ser disponibilizado, né, em 3 plataformas, né, no YouTube, no Instagram e no Spotify. Então, nós vamos ter a oportunidade, né, de falar com muitas pessoas, muitos amigos, e vamos ter a oportunidade também de receber o Elson aqui novamente. Muitas vezes... Eu espero, até porque ele nos traz muita paz. O Elson é a imagem da tranquilidade, né? da sapiência, principalmente no campo espírita. E olha, Elson, mais uma vez, obrigada, viu, por você ter atendido, ter tido esse carinho com a gente, ter acreditado, né, na nossa proposta. E estamos aí, sempre firmes, e sempre buscando o caminho de Jesus. Quem sabe algum dia a gente consegue alguma coisa, né? Mas assim, então, suas considerações. Agradeço muito, mas a gente tem que, assim, eu gosto muito de lembrar dos fatos do Evangelho. Tem 2 que eu acho fantástico. A menininha de 18 para 20 anos, quando recebe o arcanjo, fala assim: eis aqui a serva do Senhor. Assim, é muita disposição para Deus, né? O João Batista, quando os discípulos de João Batista estavam saindo para seguir Jesus, aí vamos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E o Chico dizia com relação aos elogios: recebo seus elogios para ser o que eu sei que não sou, mas sei que poderei sê-lo um dia. Essa aqui que é a grande ideia, né? Agora, uma coisa que todos nós que temos uma convicção cristã, uma convicção espiritualista, a gente deve repartir. Verdade.
o mal é audacioso, o bem é tímido, né? Então essa ideia da gente divulgar, da gente falar, da gente comunicar, ainda que a gente não tenha a necessária pureza, mas tenha a humildade de admitir que está em busca dessa pureza, né? É muito importante, porque o pessoal do cigarro faz sua propaganda, o pessoal do carro, o pessoal do uísque, o pessoal das boates, das micaretas, né? Eles divulgam. E como divulgam? O Espiritismo nos solicita uma espécie de caridade, a caridade da sua divulgação. E a gente tem alegria, prazer, satisfação de participar disso. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Elcio. Muitíssimo obrigada. Que Deus lhe abençoe. Todos hoje e nós. sempre. Obrigada.